Olá, boa tarde, bem-vindo à sociedade civil. Com o número de divórcios a aumentar na sociedade portuguesa, até que ponto é que se pode dizer que esta prática se normalizou? Apesar das separações se fazerem, elas são sempre mais dolorosas quando há filhos. Que angústias sentem os pais em dar as notícias ou notícias destas às crianças e quais as principais dificuldades sentem a família na sua reorganização? Como preparar os filhos para o divórcio é o tema desta tarde do Sociedade Civil. Muito obrigada às minhas 4 convidadas, bem-vindas. Mariana Negrão é assistente da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto. Obrigada por estar no Sociedade Civil. Vamos começar por aí, talvez pelo ponto mais complicado de tudo isto nos divórcios, que é como preparamos os nossos filhos para um divórcio ou como nos preparamos antes disso nós próprios para lhes dar uma notícia destas? Boa tarde. De facto, é um momento sempre de crise e de turbulência para uma família, de muitos estressores estão aqui envolvidos e, portanto, de facto, como dizia, quando há crianças envolvidas, os pais têm aqui um acréscimo de preocupação na transmissão desta notícia e na forma como as crianças podem ou não encarar e lidar com esta circunstância. Claro que não há receitas propriamente, mas a verdade é que nós temos que estar nós próprios, se calhar, preparados e, portanto, nós próprios relativamente calmos, com uma emocionalidade relativamente tranquila antes de nos prepararmos para dar estas notícias e para lidarmos com os nossos filhos, porque não é só o momento da notícia, não é? Depois há muito a gerir durante o processo, que é um processo relativamente longo e com altos e baixos e, portanto, aqui a questão de uma emocionalidade relativamente tranquila, o que é muito exigente, porque os próprios pais estão, de facto, aqui numa circunstância de vulnerabilidade, numa circunstância de dificuldade, até certo ponto de uma falência de um projeto pessoal e, portanto, é de facto complexo, mas esta tranquilidade, esta ausência de conflito, de conflitualidade passada para a criança é de facto dos ingredientes. Portanto, o momento deve ser escolhido, deve ser planeado, não é? Isso é o ideal. Isto é o ideal. E isso provavelmente é possível de se fazer quando um casal decide separar-se sem haver conflito. Mas na maior parte das situações a gente sabe que não é isso que acontece. Na maior parte das circunstâncias, de facto, as crianças não estão alheias a esta conflitualidade. As crianças vão se apercebendo que os pais se afastam ou discutem mais ou que existem mais questões em casa e, portanto, isto não é assim uma notícia, regra geral, que as apanha absolutamente de surpresa. Claro que o ideal, como diz, é uma conversa relativamente tranquila em que é passada, de facto, esta mensagem desta decisão e em que é passada simultaneamente à criança esta certeza de que, ok, se calhar um vai sair de casa ou outro vai sair de casa, as vidas vão seguir rumos diferentes do que até aí existe, mas que a culpa não é da criança, não é? E que a criança vai continuar a ter acesso aos dois pais e vai continuar a poder ter uma relação saudável e equilibrada com os dois pais. Isto é, de facto, assim, o cenário desejável, ideal. Paula Ferradosa, bem-vinda, é advogada e é representante da Associação Mulheres em Ação. Há 12 anos já, não é, que trabalha com casos de divórcio e de regulação de responsabilidades parentais. Nesses seus 12 anos de experiência, o que é mais complicado sempre gerir aqui? Nestas situações? Os dois lados, de facto. Acho que é complicado gerir, e como diz aqui a primeira convidada, desculpa, Mariana, de facto é complicado. Mariana. Olha, eu tenho aqui Margarida, então apresentei-a mal, com certeza. Apresentou correto. Mariana, muito bem. Ali no alinhamento é que estava trocado, tudo bem. É difícil gerar os dois, porque de facto os pais, seja num divórcio por mútuo consentimento, seja até num de conflito, que estavam a falar de conflito, mas até no de mútuo consentimento há sempre um lado
que fica mais fragilizado e, portanto, há sempre um lado que fica o mais magoado. E, portanto, eu acho que passa bastante até pelos pais. Eu acho que os pais terão primeiro que fazer eles um esforço, não é? Em termos emocionais, de conseguirem estabilizar, o que acredito também que seja difícil, não é? Para depois passar aos filhos algo que muitas vezes não conseguem de facto passar, que é assim, terminou a relação conjugal, mas continua a relação parental, ou seja, não existe mais mãe e pai enquanto cônjuge, mas existe mãe e pai enquanto pais daquelas crianças e, portanto, isso é que seria realmente o ideal. De facto, não é assim que acontece. Aliás, destes 12 anos, posso dizer que é muito raro encontrar situações destas. Eu acho que só conheço uma, ou pelo menos só uma que existia, que de facto o pai e a mãe conseguiram, até hoje, manter de facto essa postura de pai e mãe perante os menores, que são 3. Abstraindo, só tentando pôr de lado, não sei, a parte sentimental deles próprios. De resto, é muito complicado. Acontece até o contrário. Esse trabalho de preparação dos próprios pais, de estabilização emocional dos próprios pais, é uma coisa que requer tempo, não é? E muitas vezes estas situações são situações que normalmente se tornam urgentes, quase de ruptura. As pessoas não têm capacidade muitas vezes para esperar o tempo necessário, não é? Sim, muitas vezes depende dos casos. É óbvio que a nossa lei também prevê e existem os tais gabinetes de mediação que podem ser até usados anterior ou antecipar, não é? Essa situação antes até da entrada de um pedido de divórcio, seja ele de mútuo consentimento ou litigioso. O que acontece é que, da prática ou daquilo que eu sei, não são muito usados, também não são propriamente apresentados às pessoas, penso eu, de uma forma se calhar muito precisa ou a forma mais correta, ou seja, é-lhes dito, olha, há gabinetes de apoio, a morada é esta, vão lá, dizem-lhe os seus direitos e se calhar ajudam-no a resolver as questões primordiais, que é a regulação dos filhos e a casa da morada de família e a questão dos bens, portanto, é-lhes dito desta forma. As questões mais técnicas, não é? E se calhar se fosse apresentado, eu digo isto tanto nas conservatórias como nos tribunais, porque nem sempre recorrem numa primeira abordagem, nem sempre vêm ter com o advogado. Muitas vezes vão logo às conservatórias para se tentar informar o que é preciso, pronto. E daquilo que me conto e da minha experiência é que lhes é dito, é-lhes apresentado quase com papel, não é? Olha, tem assim, há uns gabinetes que funcionam na rua tal, se quiserem escrever, custa 50 euros a dividir pelas partes, portanto é apresentado desta forma. Lá conseguem-lhe dizer quais são os seus direitos e quais são os deveres que têm e se calhar até os ajudam a chegar a um acordo, pronto. Normalmente as pessoas não vão, pelo menos da minha experiência, não sei se da colega assim, mas da minha experiência de facto não vão e depois ou resolvem entre elas e muitas vezes não resolvem muito bem, não é? Ou então vêm ter connosco e eu acho que o advogado, muitos dos advogados trabalham nesta área. Não digo que todos, mas muitos deles fazem às vezes esse papel. Fazemos esse papel de mediação, de aconselhamento. Não partimos, obviamente, logo para um litígio. Começamos por querer conversar. E quando até não vêm os dois cônjuges juntos, vem só um, ou chamamos ou pedimos que haja um outro colega que também intervenha e a mediação muitas vezes é feita entre colegas conversamos e conseguimos. Os advogados acabam por assumir muito este papel, não é? Mediadores, eu penso que sim. Eu, pelo menos, tenho assumido, com colegas que tenho falado, também tenho assumido, e às vezes conseguimos, outras vezes não. Nem sempre, mas sim, temos feito muito esse papel, sem dúvida nenhuma. Milice Ribeiro dos Santos, bem-vinda, é psicóloga, é autora também de livros e terapeuta familiar, tem uma grande experiência também nesta área. Estávamos a falar aqui há pouco de como é que se diz aos filhos ou como é que se passa aos filhos uma decisão destas. Penso que mesmo quando as pessoas estão numa situação limite entre elas, os adultos, isso será sempre um momento de angústia, não é? Como passar esta informação aos filhos e perceber qual vai ser a reação deles. Isto tem a ver, a forma como os pais devem preparar isto tem a ver também com as idades em que os filhos se encontram ou não? Haverá formas diferentes de abordagem consoante as idades das crianças, claro, dos filhos? Sim, porque eles compreendem de forma diferente e têm problemáticas. A família vive situações ao longo do seu ciclo vital que trazem problemáticas diferentes. Por exemplo, se eu estiver a pensar em adolescentes, os adolescentes estão no processo de autonomização, de novas relações com os pais e acontece que agora o divórcio vai trazer novas relações
entre todos e vai também pôr o problema da autonomização do casal e portanto, às vezes cruzam-se os próprios problemas, ou dos jovens adultos que estão a sair de casa e os pais também, eles próprios, estão a sair de casa. Mas pensar nas crianças mais pequenas realmente é diferente com um bebé que, no fundo, sente mais corporalmente, que sente que as coisas mudaram, mas sente de uma forma diferente de um miúdo com 3 ou 4 anos, que pode ter comportamentos mais regressivos, por exemplo, voltar outra vez a fazer xixi na cama, ou outro tipo de comportamentos, ou muitas perrices. Portanto, mas se pensarmos no miúdo já numa idade escolar, podemos vê-lo mais apático, apresentar dificuldades escolares, ter dificuldade na gestão das lealdades, né, ter um pouco a fantasia dos pais de novo juntos, que é uma fantasia nas crianças na altura do divórcio, é que os pais continuem juntos e pensar quem é que tem a culpa, por exemplo. Portanto, são as problemáticas que vão mudando ao ciclo de vida e também o significado que tem na história daquela mesma família. E também começou por falar na forma como os pais devem dizer, e também é importante, não é? Eu penso que uma coisa importante é conseguir explicar também bem o cotidiano. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Onde é que eles vão ficar? Como é que se vão encontrar? E ir respondendo não só uma vez, mas voltar à conversa e perguntar que perguntas é que tem. Porque uma questão que muitas vezes acontece é que nós julgamos que os filhos estão bem, não apresentam problemas, mas às vezes não apresentam porque não falam disso, porque não sabem falar e compreendem ainda, pior que muitos outros, o que é que se está a passar. Portanto, às vezes mais importante que as palavras é o espaço do diálogo, o ser capaz de estar ali, abertos, a falar, a ir explicando. Não é só uma conversa, não é? Manter esse espaço de diálogo aberto permanentemente para as questões que eles queiram introduzir e eles sentirem que têm espaço para poder falar do assunto. Sim. E com palavras que eles compreendam e com problemas que eles são capazes de ir entendendo. E as crianças compreendem. Falou aí de uma questão que se fala muito e que fala-se de uma forma corrida, mas não se explica muitas vezes, que é essa fantasia que as crianças têm de verem os pais juntos, que às vezes se prolonga por muitos anos, não é? De onde é que isso vem? Porque é que isso acontece? Mesmo as crianças tendo uma noção da realidade, não tendo até, digamos assim, falta de contacto com o pai e com a mãe, mesmo quando eles já estão separados, esse desejo que existe na criança sempre ele acontece porquê? Está ligado a quê? Está ligado a ela ter os pais juntos e os querer manter numa relação que ela já conhece, por um lado. Depois porque procura segurança nesse espaço, é isso? Procura segurança e depois também porque nas famílias e as relações dentro de uma família normalmente são conservadoras no sentido que se querem manter na mesma e, portanto, qualquer mudança traz sempre qualquer coisa de novo e de perturbador. É um bocadinho o para sempre que vem já nas histórias dos príncipes e das princesas. Sim, e até porque, se pensar, muitas vezes as famílias, nessa vontade de se manterem na mesma, fazem mudanças, de facto, que são para continuar como estava, não são mudanças para mudar mesmo. E esse aspecto é preciso a família ser capaz também dela própria saber gerir as transformações para ser capaz de... Como é que é isso? Fazem mudanças para ficar tudo na mesma? As famílias muitas vezes mudam em pequenas coisas porque o desejo delas é exatamente estar como estavam. E, portanto, as crianças vão num clima no qual eu acho que todos nós temos muito esse conhecimento de como as famílias reagem às mudanças qualitativas grandes que as transformem, que é um nível diferente de transformação. Embora eu acho que também existe um movimento contrário, que as famílias, quando não se suportam já, quererem também mudar para poderem sobreviver. E, no fundo, há entre esses dois movimentos algum conflito, por vezes mesmo. Cristina Relvas, bem-vinda, é advogada. Fez uma especialização em exercício do poder paternal, não é? Porque o interesse específico por esta área? É uma área que me apaixona, sem dúvida, a família. Mas eu gostava só de acrescentar aqui uma coisa relativamente ao que a doutora disse.
Eu não entendo que para a criança seja uma fantasia aquele paradigma de querer que a mãe continue com o pai, porque a mãe pode conhecer outro marido, o pai pode conhecer outra mulher. A criança tem aquele pai e aquela mãe, são os progenitores. E, portanto, a ideia da criança, de facto, é que o pai e a mãe têm que estar juntos. Porque a criança cresceu... Com aquelas duas referências. Exatamente. E, portanto, para a mãe pode ser uma fantasia e para o pai a relação. Mas com o filho, de facto, o filho, a filha, quer o pai e a mãe juntos porque... Era isso que eu pretendia dizer. Era a fantasia deles continuarem juntos. Exatamente, porque, de facto, e isso tem muito a ver com as idades das crianças, obviamente. Mas todos nós sabemos, pela experiência profissional e pela experiência de vida, que de facto as crianças querem o pai e a mãe juntas, ainda que tenham um padrasto fantástico e um pai ausente, mas o pai e a mãe é aquele e querem juntos. A família, de facto, é um tema fascinante, preocupante, e que requer, aliás, eu há bocado, quando estávamos lá fora, comentava com a colega, é lamentável que os nossos tribunais nesta área não sejam especializados, porque de facto especializados, mas são não especializados, mas não têm as pessoas, quer dizer, há tribunais especializados, há tribunais de família, exatamente, mas não tem realmente. Não tem pessoas especializadas nesta área, porque de facto é uma área muito arenosa, é uma área que requer... Nós somos técnicos, o juiz decide. Há bocado a colega dizia, hoje em dia o casal decide divorciar e nem sequer precisa de ir a um advogado, lamentavelmente, porque dirige-se a uma conservatória e há a chapa 1, a chapa 2 e a chapa 3, como nas sociedades. Os sócios têm que decidir como é que quer a sociedade anónima por cotas na conservatória o divórcio. Acha que essa simplificação do divórcio é perniciosa para a família? Completamente. Porque não há duas situações iguais. E nós também, nós advogados, nesta área, somos muito psicólogos. Nós somos muito ouvintes. O que acontece muitas vezes é que quando o casal decidiu divorciar-se, decidiu-se numa fase de ruptura total, em que muitas vezes o diálogo, que é tão importante, o diálogo já não existe, não é? E é muito difícil recuperá-lo depois para as coisas que é preciso decidir. Exatamente. Eu costumo dizer aos meus clientes, quando procuram, porque depois procuram para resolver o divórcio para ontem. A tal urgência. Exatamente, a urgência. Portanto, a relação deteriorou-se, a relação atingiu um nível de desrespeito, muitas vezes, não é? Infelizmente, que, portanto, o divórcio nós queremos... Já não vão à mediação porque é perder tempo, portanto, nós queremos resolver isto rapidamente. E perde o diálogo com as crianças, porque depois é preciso preparar e, de facto, as crianças, quando se chega a tomar a decisão, uma ruptura total. E como estava a dizer, cada caso é um caso. E nós temos que perceber a dinâmica dos pais, a idade dos filhos, para perceber para aquela situação que é melhor. Porque, de facto, dizer que um acordo de responsabilidades parentais é determinar que as visitas, a prestação de alimentos, isso é muito vago. Porque há uma imensidade de situações que podem ser estudadas. Puder interromper, só para acrescentar, pegando exatamente naquilo disse. E depois ainda tem, acho que uma agravante, é que é assim, quando há ruptura e quando realmente nem os pais se entendem, como é que eles em conjunto conseguem falar com os filhos? Não conseguem. O que acontece é que muitas vezes falam individualmente, ou seja, o pai fala com as crianças e pergunta, filhos, pelo menos da minha experiência é assim, vocês querem ficar com a mãe, com o pai, vocês querem que o pai vos visite mais vezes? Não quer? Porque há este diálogo, se as crianças forem adolescentes, já há de facto este diálogo. Mas é individualmente, ou seja, é o pai que fala com os discursos para os filhos na prática. Para além de haver dois discursos, há esta questão de colocar nos filhos muitas vezes alguma responsabilidade nesta decisão que devia estar trabalhada à partida, não é? Os filhos escolhem, eu digo um bocado, depois os filhos dizem ao pai, não, eu quero estar contigo, mas depois dizem, eu quero estar obviamente, contigo. Os filhos gostam da mãe e do pai, obviamente. Mas sentem que têm que escolher e que têm que optar. Eu sinto isso muitas vezes. E depois os pais também jogam um bocado com isso.
Porque depois os filhos funcionam aqui como uma arma de arremesso. Não é? Ele quer ficar comigo, vou lutar para ficar com ele. Ele quer ficar com a mãe, vou lutar para ficar com a mãe. E, portanto, como essa conversa, que seria o ideal, não existe na prática, eu não conheço praticamente casos assim que existem. Depois há a conversa individual, mas serão realmente muito poucos. Eu devo ter tido um, mas são muito poucos. O que é que acontece? Cada um fala de facto individualmente. E depois o individualmente cada um diz à sua maneira. E de facto eu acho que a criança se sente aqui dividida, completamente dividida. Esta questão das lealdades que a doutora Milice falava há pouco, surge muito disto, não é? Muito claramente a criança quer agradar à mãe e agradar ao pai e quer estar com a mãe, e depois quer dizer o mesmo em relação ao pai e quer estar com o pai. Isto se tem de facto uma relação positiva com ambos, não é? Muitas vezes. Exatamente. Antes de avançarmos um bocadinho mais nesta conversa, vamos aproveitar para colocar em direto connosco uma espectadora que está a acompanhar esta emissão e que está, digamos assim, enquadrada nesta conversa que estávamos aqui a ter agora em relação aos filhos e de como conversar com os filhos numa altura de separação. A Rita Soares é de Coimbra, vai-se separar, ainda não disseram aos filhos como é que o vão fazer, e penso que a sua intervenção neste programa tinha a ver com isso precisamente. Rita, bem-vinda. Boa tarde, Eduarda. A situação é a seguinte, portanto, eu estou num processo de divórcio, um bocado tranquilo, tudo conversado já entre os dois, mas ainda não dissemos aos nossos filhos. Nós temos uma menina de 6 anos, um rapaz de 10, e estamos com algumas dúvidas de como dizer aos miúdos. Se não sabemos se devemos de cada um separadamente falar com eles, ter uma conversa em conjunto, e uma das dúvidas é relativamente porque principalmente a menina é muito ligada ao pai, e neste caso é o pai que vai sair de casa, digamos assim, sou eu que vou ficar com as crianças a maior parte do tempo, e a dúvida principal é essa, como dizer às crianças. Têm conversado sobre isso? Sim, tem sido um processo civilizado, como adultos que somos, não é? Temos conversado com isto, mas realmente ainda não... Ainda não deram esse passo? Exatamente, ainda não demos esse passo. Não consultaram também nenhum tipo de apoio para poderem preparar essa vossa conversa com os filhos? Ainda não. Já pensamos nisso, mas ainda não. Muito obrigada por ter vindo à sociedade civil, ter-nos deixado aqui essa questão. Mariana, não sei se quer... Posso começar? Responder? Sim, posso começar. Bem, de facto, se calhar aproveitando este clima de civilidade que a própria ouvinte caracteriza dessa forma, não é? E aproveitando que isto é um processo que tem vindo a ser falado, comunicado, etc., se calhar nessas circunstâncias, e se entenderem que de facto os dois são capazes de se sentar a uma mesma mesa com os filhos, eu diria que isto é de facto benéfico neste sentido em que não há perdas aqui da comunicação e em que é um momento em que estão todos sentados à mesa para falar desta circunstância. E, portanto, se os pais puderem transmitir esta mensagem em conjunto, será o ideal. Transmiti-la com tranquilidade, como dizia há pouco, tentando que as nossas emoções estejam, de facto, o mais possível contidas, tentando transmitir também com verdade. E há pouco falávamos um bocadinho nisto. O que é que vai acontecer, não é? E se calhar, e atendendo também a esta preocupação, por exemplo, de uma filha muito ligada ao pai, não interessa iludir, não é, de que o pai vai estar sempre presente, se calhar não vai, mas quando é que ele vai estar presente, quando é que é previsível que ele esteja presente, porque isto ajuda a aumentar este sentimento de segurança da menina e do rapaz em relação ao que aí vem, e ajuda a prever um bocadinho estas mudanças que são sempre muito assustadoras para nós e para as crianças mais, porque gostam desta estabilidade. E depois eu sublinhava também este ingrediente de permitir que as crianças se expressem, e às vezes nós temos muito medo também destes momentos, precisamente porque os nossos filhos choram, ficam tristes, questionam, perguntam, mas isto é a reação saudável e isto é aquilo que nós devemos antecipar. Ou seja, pode ser preferível ter uma reação dessas de tristeza da criança que é expressa do que ela ficar calada sem reação? Porque é natural, não é? É natural que os filhos de facto não encarem isto de ânimo leve, seja pela mudança, pelo desconhecido, seja por terem as duas pessoas de quem gostam mais
numa relação a partir para uma relação diferente. E, portanto, é natural e expectável que isto aconteça, estas manifestações de tristeza. Claro que os pais também têm dificuldade em lidar com elas e ninguém gosta de ver o seu filho triste ou a chorar, não é? Mas isto não é algo de estranho e é algo a partir do qual se vai trabalhando e se vai conversando. E porque é que tu tens medo e porque é que tu estás... Quer acrescentar alguma coisa, Melissa? É isto que a Mariana estava a dizer? Eu penso que ao ouvir esta questão e a maneira como foi formulada, dá-me toda a confiança que vai ser como a doutora Mariana diz, sentados e capazes de estarem a falar com a criança e dando com as crianças e dando-lhe no fim o espaço para elas fazerem as perguntas que quiserem e o tempo que for preciso para essa conversa. Eu penso que uma coisa muito importante é, se é um casal que se entende bem nesta separação, é que seja capaz de não ser às segundas e às quartas, mas abrir o tempo necessário para essa criança, por exemplo, no caso da menina que está mais ligada ao pai, não ser rígido, mas ser mais adaptado às circunstâncias e às dinâmicas familiares. Essa é uma questão que muitas vezes se levanta, os pais levantam e é muitas vezes discutida, se é mais saudável, se é preferível para a criança que ela tenha, depois dos pais separados, as suas rotinas muito definidas e sabe exatamente quando é que vai estar com o pai e quando é que vai estar com a mãe, ou se é melhor ela viver um pouco ao sabor deste espaço que os pais, por se darem bem, dão um ao outro. Eu penso que há o bom senso, por um lado, as regras são por vezes e para algumas crianças muito, muito importantes, mas mesmo que seja de uma forma mais livre, pode ser explicado e ela tem que entender porque é que é isso, é porque ela própria também quer e nesse momento isso é possível. Só uma coisa, quando há muitos conflitos entre os pais, claro que não dá para poder não Aí tem que ser mesmo rígido, mas eu estava a perguntar do ponto de vista da criança, do que é melhor para a criança para se adaptar a esta nova vida que ela vai ter, não é? É preciso ter em conta o caso, e é preciso ter em conta, desculpe, doutora, estar a interromper, mas é preciso ter em conta o caso concreto, porque as situações não são, porque a minha prima tem uma guarda partilhada e funciona tão bem. Pois funciona, é preciso perceber porque é que funciona, porque os pais são dialogantes, porque os pais vivem muito próximo, tudo tem que ser ponderado e analisado. Não é? Por isso é que eu não estou a chamar a brasa para a minha sardinha, mas de facto é preciso as pessoas esclarecerem-se, saber exatamente quais são os seus direitos, o que é que podem fazer, porque preencher um formulário que já está previamente definido, isto é analisar o caso concreto. Mas esta nossa ouvinte, desta forma, vai ter sucesso, como é óbvio. E se calhar com um acrescento, se elas, uma vez que há um diálogo tão bom, se conseguirem explicar aos filhos que efetivamente vai haver mudanças, porque vai haver sempre, mas que essas mudanças podem ser acompanhadas por ambos e podem estar sempre presentes pai e mãe nessas mudanças, porque eu acho que um divórcio, por muito amigável que seja e por muita conversa que haja, vai afetar sempre uma criança. É a ideia que eu tenho. Mas as crianças Essa era uma das questões que eu tinha para colocar aqui e também as queria ouvir sobre isso. Mas as crianças, desculpe doutora, as crianças são muito mais versáteis que os adultos. Pois são. As crianças sofrem porque os pais complicam, porque os pais andam a litigar e os pais disputam as crianças como se fosse um imóvel para dividir. O que quer dizer que as crianças são muito mais versáteis que os adultos nesta circunstância? Adaptam-se as crianças, quantas vezes as crianças comigo, que bom, eu agora tenho 2 casas, tenho 2 brinquedos, tenho 2 bicicletas. As crianças têm poder de adaptação que o adulto não tem, porque o adulto disputa. O adulto, os progenitores vão dividir o património, vão dividir os dinheiros, vão dividir e entendem que também têm que dividir os filhos. Não, o filho continua a ser daquele pai e daquela mãe. Sim, a questão é o diálogo, é ser sensato, não é? Como ao sal, tem de ser QB. E as pessoas, de facto, aí. E porquê? Porque, como eu digo aos meus clientes, vocês estão-se a divorciar e a panela está ao lume a ferver. Deixem a água arrefecer. Sim. É preciso temperar, deixar para vir ao de cima a sensatez e o equilíbrio, não é? Portanto, a disputa é o que faz depois. Porque depois, como dizia a doutora Mariana, a criança quer agradar, está com o pai. Ai, pai, é tão bom estar contigo. Mas está com a mãe, diz, mãe, é tão bom estar contigo. Porque a criança... Na prática é bom estar com os dois, não é?
e quer isso. Porque isso é que é saudável. É a criança nascer no seu ambiente normal, com carinho, do pai e da mãe. Porque depois as coisas correm bem. Claro que isto é muito teoria, mas na prática há imensas dificuldades. Agora, da minha experiência, o que eu entendo é que é muito mais fácil a uma criança que se adapta a estas novas situações do que aos adultos. Porque aos adultos, tu hoje não vais para o pai porque o teu pai afinal de contas tem uma namorada. Eu hoje vou deixar de pagar a prestação de alimentos só no próximo mês porque a tua mãe, eu já a vi, anda no carro com o namorado. Essas coisas são anunciadas aos filhos? São, porque o filho, a partir do momento que está a guardar... Não, e o filho, quer dizer, o filho ou a filha, a partir do momento que está de fim de semana com o pai ou com a mãe, não é? Porque há direito de visitas para quem não tem o guarda da criança, o pai, obviamente, ou a mãe, a partir de determinada altura, pode ocultar no início, mas depois, se tem uma nova companheira... Não é isso, é essa questão do pagar, agora não vou pagar por causa disto, ou agora vou fazer isto. Infelizmente essas coisas são... Isso não devia ser conversas que os adultos deviam ter sozinhos. Entre eles, mas não vão passar para os mais pequenos. As coisas, por isso é que eu há bocado dizia que a criança percebe. O problema é quando o adulto litiga. E não tem que dizer isto à frente da criança, obviamente, porque isso é uma questão. Mãe, o papá disse que não ia pagar. O papá, a mamãe diz que tu já não podes ver. Há uma série de problemas que são transferidos para os filhos, não é? Exatamente. Portanto, lá está, porque os adultos é que não conseguem gerir a situação. E a adaptação da criança, e voltando aqui um bocadinho à questão, lá está, depois das consequências para as crianças, tem muito mais que ver com isto do que propriamente com a própria essência da separação e do divórcio, não é? Tem a ver exatamente com esta litigação. Tu não fazes a partilha como eu quero. Não, mas a sociedade é para mim, a cota fica para ti. Não, então eu vou deixar de pagar a prestação de alimentos. Isto infelizmente acontece. Sim. E quando me vem, ele disse, mas disse como? Mandou um recado para o menino que vai, mandou um recado que vai deixar de pagar a prestação de alimentos, eu para a semana não me deixo levar. Isso tem tudo a ver, só se me permite, isto tem tudo a ver, de facto, com as questões de uma rigidez ou de uma maleabilidade na guarda, não é? Se as pessoas são, de facto, capazes de estar de acordo em algumas regras fundamentais e se são capazes de manter o conflito um bocadinho mais ao lado, de facto, é possível aqui uma guarda muito mais partilhada, muito mais maleável, porque nas próprias famílias, e aqui, antes do divórcio, as regras existem, mas existem as exceções e as adaptações. O pai, outras vezes está a mãe. Exatamente. Agora, quando existe conflitualidade, esta guarda partilhada torna-se muito mais explosiva e muito mais complicada para que as crianças o giram e, portanto, muito mais consequências. Milice, ia acrescentar qualquer coisa também? Ia dizer que eu aposto um bocado nas competências das famílias e acho que às vezes podem gerir mal e ter mais reações num determinado momento, mas depois, com o tempo, serem capazes de melhorar essas mesmas relações. Está quando a panela começa realmente a deixar de ferver. A panela deixa de ferver. Porque, de facto, há momentos, há casais que nós vemos uma raiva tal que isso passa de tal maneira que tem que criar, mesmo que eles não digam nada, atenção às crianças. E depois há mesmo os pais que, quando fez essa pergunta, que fazem mais do que isso tudo, que é utilizar o filho como mensageiro. Hás de dizer ao teu pai isto e aquilo. E depois o outro diz e tu não sei mais. E a criança fica dividida, com uma dificuldade enorme em gerir as suas fidelidades. E entre duas pessoas que ama, não é? Gosta igualmente, provavelmente. E sente na pele como é tão difícil amar dois pais que se detestam tanto e se odeiam tanto. É terrível para a mesma criança. Eu acho que há aqui uma questão também de direitos que tem entrado ao longo dos anos, tem entrado mais na família. As pessoas neste momento respeitam mais os direitos uns dos outros e este aspecto do direito é muito, muito importante, porque é capaz de ser mais civilizado na forma como se comunica e como nos relacionamos uns com outros. Paula, há pouco dizia que na maior parte das situações, ou em todas as situações, mesmo que este divórcio seja feito da forma mais ideal possível, e já vimos aqui alguns dos caminhos para isso, isto provoca sempre problemas nas crianças, provoca sempre reações que podem ser negativas nas crianças. O que eu quero dizer, não sei se são sempre negativas, o que eu quero dizer é que afeta sempre.
não é? Afeta exatamente porque a criança quer ter o pai e a mãe juntos e, portanto, logo o primeiro impacto é o meu pai e a minha mãe não vão estar juntos e, portanto, não os vou ter comigo. Eu acho que logo aí há um primeiro impacto. Depois, claro que se pode minimizar esse impacto, não é? Se houver o tal diálogo, se lhe conseguirem transmitir que efetivamente não estão juntos, mas continuam a ser pais e, portanto, continuam a estar presentes na vida deles. Ou seja, se lhes conseguirem transmitir e na prática, de facto, eles se mantiverem a acompanhá-los no seu dia-a-dia, não é? Eu acho que isso minimiza, mas penso, pelo menos a ideia que eu tenho, que de facto afeta sempre. Eles sentem-se sempre, de facto, até porque a tal vontade... Afeta como? Afeta-os ao nível da segurança, da estabilidade que eles sentem, se não se ao nível da autoestima... Sim, da segurança, eu acho que a segurança é muito importante, porque eu acho que enquanto crianças e adolescentes vemos na figura do pai e da mãe a nossa proteção, a nossa segurança, não é? E se de repente nos dizem, não é, o pai e a mãe não vão estar juntos, então eu perco aqui alguma coisa que me dá essa segurança, que me dá essa estabilidade. Eu penso assim. Portanto, é muito, e daí ser muito importante explicar-lhes que independentemente de estar pai e mãe juntos ou não, a criança vai ter sempre isso. E daí ser o ideal realmente que essa guarda seja de facto partilhada e as responsabilidades serem partilhadas. E isso, graças a Deus, até tem vindo a acontecer. Portanto, hoje em dia há de facto casais que conseguem estar mais presentes na vida dos filhos. Há uns anos atrás, não, realmente e acontecia muito que a mãe ficava com o filho, portanto era logo a guarda era entregue à mãe e o pai visitava de 15 em 15 dias e se às vezes calhava naquele 15 dias, não é, que não podia ir, já não dava, porque entretanto já se tinha combinado outras coisas. Portanto, eu acho que atualmente estão criadas condições até pela própria lei, não é? E pela questão até cultural, que as pessoas hoje vão falando, realmente para explicar aos filhos de que existe, que não deixam de ser pais e que continuam a dar segurança e continuarão a dar estabilidade. Mais do que explicar é preciso depois no dia-a-dia. Depois no dia-a-dia, cumprir e provar, não é? Que isso depois na rotina do dia-a-dia é que se vê, não é? Que é o grande desafio. Diga-me isso. Uma pequena coisa, o que eu penso é que nós estamos a esquecer que quando o divórcio aparece, já as crianças assistiu a cenas incríveis lá em casa. Já foi ela própria ter que gerir essas lealdades e até muitas vezes também pode ser um alívio realmente essa mesma separação. O que não quer dizer que também não sejam afetados. Mas penso que afeta sempre, que mesmo assim afeta sempre. Mesmo assim afeta eu acho sempre. Tem que haver uma transição, tem que haver uma Nós também assistimos, desculpe, doutora Maria, nós também assistimos a situações, porque lá está, isto não há uma situação tipo, nós assistimos a situações de pais casados ausentes, que são pais divorciados excelentes. Passam a ser pais divorciados excelentes. Claro que sim. Que cuidam, cozinham, tratam... E participam na vida, mais do que até participavam. E quando estavam em família não funcionavam da mesma forma. Mais casados ausentes que depois do divórcio são pais excelentes. Isso quer dizer, o que me está a dizer é que nesses casos as crianças não sofrem tanto com a separação, podem beneficiar da separação, é isso? Quer dizer, beneficiar é muito subjetivo. Beneficiar em termos do tempo de qualidade que têm com os pais. De qualidade, sim. Aqui a investigação se calhar ajuda um bocadinho a pontuar isto, não é? E já temos alguns anos alguma tradição de estudos que nos mostram de facto aqui algumas tendências e de facto o que a investigação diz é que neste período de turbulência, neste período de stress e de mudança, de facto as crianças demonstram aqui indicadores de stress e portanto são as ditas consequências mais emocionais ou comportamentais do miúdo que faz mais birras, da menina que já dormia sozinha e que volta a querer dormir na cama dos pais. Não é? Portanto, o que os estudos mostram que uma parte das crianças tem reagem, não é? Reagem de uma forma negativa, é isso? Mas que também se tendem a ajustar progressivamente e a maioria da investigação fala-nos aqui num período de cerca de 2 anos para que a criança aprenda a lidar com a nova realidade e para que estes efeitos negativos remitam, deixem de existir. O que é que faz com que eles permaneçam ou não? E mais uma vez a mesma tecla. A questão do conflito, ponto número 1. Já depois da separação. Sim. Porque lá está, porque estes processos de litigância no divórcio alimentam muitas vezes este conflito continuado, não é? E por outro lado, como dizia aqui, a questão da relação que é passível de se estabelecer, a relação de qualidade e de proximidade que é passível de se estabelecer com um e com outro progenitor. É um processo de responsabilidades parentais, ao contrário de um processo normal, que a sentença foi proferida a recurso, acabou, transitou em julgado, quer dizer,
que terminou, portanto não admite, eu não posso propor uma nova ação porque o recurso não me satisfez. Não, um processo de responsabilidade parental. Eu fiz um acordo, está regulado, vale, portanto é uma sentença que tem que ser cumprida, mas até o menor atingir a maioridade eu posso estar sempre a dizer eu agora estou desempregado, a minha atividade, as minhas condições económicas alteraram-se, não posso dar este valor, eu mudei, vou dar aulas para outra localidade e portanto já não posso ter direito a visitas, portanto é um processo que está em atividade constante. Constante, pois. E tem que estar sempre à procura de um equilíbrio, não é? Exatamente. Durante esse tempo todo. Isso... Já vamos regressar aqui à nossa conversa e aqui à mesa. Há pouco a Cristina levantava aqui uma questão que não explorámos muito, mas gostava também de ouvir as restantes convidadas sobre isso e que tem a ver com o facto de a nova lei do divórcio e a forma como hoje é feito o enquadramento jurídico disso, poder de alguma forma ser prejudicial às famílias. E eu gostava que se pudesse aprofundasse isso um pouco mais e gostava de ouvir também as opiniões das outras convidadas que estão connosco. Bom, o divórcio não é, pode ser requerido quando é conflituoso, quando os cônjuges não estão de acordo, tem de ser requerido no tribunal. Era antigamente o divórcio litigioso, hoje é designado por divórcio sem consentimento. Pronto, terá que ser intentado no tribunal. O juiz obrigatoriamente tem de designar uma tentativa de conciliação para tentar que as partes cheguem a acordo, se reconciliem. Habitualmente não é possível, mas pelo menos converta aquele divórcio que é sem consentimento num divórcio por mútuo e, portanto, faz o acordo quanto aos menores, uma relação de bens e a atribuição da casa morada de família. Se isso não for possível na tentativa de conciliação, o divórcio prossegue litigioso, ou seja, sem consentimento, e será dado prazo para contestar, a parte contrária contesta, far-se-á o julgamento onde são inquiridas as testemunhas e o juiz terá que decidir se é decretado ou não o divórcio. Sendo certo que hoje em dia o divórcio está muito mais facilitado porque de facto a lei apenas exige que não seja possível o trato, a manutenção do casamento, enquanto antigamente era necessário provar. Aliás, eu posso contar que o primeiro divórcio nos termos desta nova lei que tive foi o Manuel, que era casado com a Maria. Entretanto, mantinha uma relação extraconjugal com a Manuela, que engravidou, e foi ele que propôs a ação de divórcio, dizendo: eu sou casado com a Maria, mas mantenho uma relação extraconjugal com a Manuela e ela até está grávida de um filho que é meu. Portanto, o meu casamento não tem razão de prosseguir, de se manter. Antigamente não, era a Maria que tinha que vir propor uma ação de divórcio litigioso, dizendo o Manel... A culpa, tinha que deixar a culpa, não é? O que agora não é necessário. Então, mas é se eu entender este novo processo que facilita de alguma forma, ou torna mais simples legalmente a separação, em que é que ele é pernicioso para a família? Em que é que ele é nós continuamos, e a colega poderá também falar da experiência que tem, nós continuamos a fundamentar o divórcio com a violação do dever de assistência, de cooperação, portanto, continuamos a fundamentar, sendo certo que, de facto, caiu a culpa, portanto, não é necessário agora determinar quem é que foi o culpado para que o divórcio seja decretado. É assim, isto... Obviamente que tem a ver com as novas realidades sociais e tem a ver com outros paradigmas, sendo certo que, de facto, nos termos da nova lei, é muito mais fácil que o divórcio seja... A questão da culpa que a legislação na prática antes impunha, não vinha ainda a aumentar mais a conflitualidade, ou não era uma forma de aumentar mais ainda a conflitualidade do casal que está em processo de separação? A culpa tinha um efeito muito, digamos, com algum peso relativamente depois aos efeitos patrimoniais. Porque quem fosse declarado culpado não podia na partilha receber o que receberia se fosse casado no regime da comunhão de bens. Portanto, tinha a ver. Agora é possível também ter algum reflexo, mas é pedindo, por exemplo, o cônjuge que se sente lesado. Sim.
lesado, embora não seja, porque nas sentenças dizia-se mesmo que o réu era o culpado. Agora, não se diz, mas o cônjuge que se sente lesado tem direito a propor uma ação autónoma, pedindo uma indemnização, porque, portanto, criou uma vida toda na expectativa e que deixou de trabalhar porque apenas se dedicou à família, à educação dos filhos, o marido progrediu na sua vida profissional, tirou o doutoramento, especializou-se e portanto, isso não é possível. Por exemplo, é possível, mas com uma ação à parte. Qual é a sua opinião sobre isto, Paula? Se calhar mais que concordo ali com o que diz a colega, sem dúvida que isso acontece, mas iria um pouco além. Eu acho que a culpa funcionava em termos emocionais, ou seja, o cônjuge que se sentia de alguma forma lesado, ou que sentia que, não é, que o outro cônjuge, por exemplo, tinha cometido adultério, ou que o outro é que era o culpado. Eu acho que em termos emocionais, com uma sentença do tribunal decretando a culpa, havia uma espécie de punição. Ou seja, sentia que os seus direitos tinham sido realmente integrados e, portanto, tinha sido punido o outro. Hoje em dia não sente isso. Portanto, hoje em dia entende que afinal ele pode fazer o que quiser, basta até sair de casa, está um ano fora de casa, pede o divórcio e ele é-lhe concedido. E, portanto, só basta dizer a ruptura. E eu acho que em termos emocionais, porque isto mexe muito realmente com o lado emocional e psicológico das pessoas, não há punição. Ou seja, ouve-se muitas vezes dizer, ele então não é punido. Quer dizer, a ele não lhe acontece nada. Fez isto, foi ele o causador do divórcio, não é? Foi ele que contribuiu para que nós chegássemos a esta situação e agora não lhe acontece nada. Portanto, eu acho que isto também trouxe, de facto, e não quero com isto dizer que não foi bom. Portanto, eu acho que, pelo menos, os litígios não são tantos. Na prática, e é mais fácil. Outro tipo de questões agora, não é? Sim, eu acho que sim. O que é também que as pessoas esquecem-se sempre que entraram as luzes naquele casamento de livre vontade, não é? Há muita coisa que muda. Sim, porque é muito... Eu acho que a questão aqui realmente essencial vai até um pouco para além da lei. Eu acho que quando falamos em divórcio e em responsabilidades parentais, estamos sempre a falar de um lado pessoal que é as emoções e ao lado humano. Claro. Que é muito complicado, quer dizer, não há legislação nem lei, não é, no seu modo, que possa realmente regular sentimentos, não é? Nem nós. Quanto mais isso. E, portanto, tem que ir para além disso, não é? Temos que pegar realmente na lei, porque às vezes ela é essencial e é necessária, mas irmos um pouco além, não é? Temos que ser sensíveis e temos que perceber caso a caso, porque de facto, como também já disse há pouco, cada caso é um caso, é único. Não há nenhum divórcio igual. Pode haver semelhanças, podem ser dois filhos, pode ter sido adultério na mesma, mas são completamente diferentes, as pessoas reagem diferentes. Depois há questões de personalidade, há pessoas que são extremamente orgulhosas e, portanto, mesmo sabendo que nem têm razão, o orgulho mantém-se. Depois há questões culturais, há questões familiares, religiosas. O casamento é para toda a vida. Tudo isso influencia. Portanto, eu acho que, no meu entender, esta lei trouxe grandes melhoras, eu acho que sim, não acho que não trouxe, mas de facto essa questão da culpa, se a tirarmos só do âmbito patrimonial ou do benefício económico e colocarmos também num outro lado, que é o patamar das emoções, veio a trazer ao cônjuge que se sente efetivamente lesado, que o outro não foi verdadeiramente punido. Claro. E então acho que é o próprio cônjuge que se sente assim que depois tenta puni-lo de outra forma. O divórcio de sanção. E o divórcio não lhe dá. Pronto, penso que é isso. Diga, quer acrescentar coisas, faça a favor. Eu acho que nós temos a sorte de estarmos a falar sobre o divórcio numa altura de uma sociedade mais aberta, menos preconceituosa, mais centrada nos direitos e, portanto, voltar outra vez a um discurso sobre a culpa, acho que é mal, porque realmente não é nunca possível saber de quem é a culpa, porque eu para já, eles têm uma visão sistémica e interativa das relações, direi que não é mesmo possível saber de quem é a culpa. É exclusivo, pelo menos é exclusivo. Dos dois opinião também. Eu isso concordo. E depois é uma narrativa muito terrível esta de encontrar a culpa. É que nem da causa eu posso aceitar, porque acho que não há uma causa única e não há uma pessoa que causa isto, porque a reação do outro também entra na forma como... Para já há várias causas e depois elas são interativas mesmo. As causas, os comportamentos de um têm a ver com os comportamentos dos outros. Mas eu acho que se nós queremos apostar
no bem-estar das pessoas e da família. É difícil falar em felicidade hoje, mas lutando pela felicidade, eu acho que temos que banir uma narrativa baseada na culpa. E acho que esse passo da lei, para mim, foi muito Mas para mim também, eu estou de acordo positivo. com ele. O que eu acho é que depois na prática, e lidando com as pessoas, e lidando com as situações em concreto, o que me apercebo é que não funciona bem assim. Portanto, quando eu falei, foi no sentido que realmente o que se sente, porque há sempre um que se sente lesado, usando este termo, ao melhor, magoado, o que está mais magoado, que até nem queria, não é? E que se até pudesse ser nos tempos antigos, lutava até ao fim. Mas assim tem que dizer, pronto, geralmente sentem-se os dois, não é? Geralmente sentem-se os dois, não tem sempre queixas do outro. Que tem, não é? E portanto, esse, na lei antiga, e não quero dizer que seja a melhor, porque não é esse o caso, aliás, eu estou de acordo realmente com as alterações, aliás, não tenho nada a dizer às mesmas, mas de facto sentia-se como que foi punido, não é? Havia aquela sensação de que... E agora não, assim, não é? E agora não. E portanto, o que é que ele faz? Arranja outras maneiras de punir, não é? E andamos aqui muitas vezes, meses e meses, não é? A lutar nos tribunais. É só isso que eu quis dizer. Há uma outra questão que vale a pena também, com certeza, falarmos aqui. Posso começar ali pela Mariana, que é perceber até que ponto, e muitas vezes isso acontece, os pais também, antes de chegar a um ponto de ruptura, e provavelmente muitas vezes é porque, até é por isso que vão em ruptura já, não se separam quando têm filhos, porque muitas vezes levam aquele processo, mesmo quando a relação deles não é boa, até ao limite, digamos assim, e para não se separarem, não é? Por causa dos filhos. Quando isso acontece, é melhor muitas vezes fazê-lo a tempo, é melhor para as crianças, de uma forma geral, terem uma família em que o pai e a mãe têm uma relação de faz de conta, ou terem uma família em que sabem exatamente que aquilo que é a vida do pai, que é a vida da mãe, a forma como são envolvidos nessa vida, é uma vida de verdade. É sempre difícil traçar um determinismo e dizer que é sempre bom assim, mas sem dúvida que quando o argumento que mantém um casal e uma família são os filhos, provavelmente a situação ou é de uma tensão desmesurada. Eu estou a colocar a questão sempre do ponto de vista das crianças. Do ponto de vista das crianças, o que a investigação mostra é que realmente viver num ambiente de paz podre ou viver num ambiente de tensão permanente, isto traz mais consequências em termos do seu ajustamento socioemocional do que viver com pais separados, mas que mantenham de facto aqui uma relação positiva com a criança e uma ausência de conflitualidade. Porque isto também nós já falamos aqui, não é? O ponto de partida antes do divórcio podem ser múltiplos. Pode ser um nível de conflito ou de tensão, às vezes latente, às vezes não é tão explícita, não é? Mas é de facto aqui de uma tensão latente muito grande e, portanto, isto é extremamente pernicioso para a criança e, portanto, quando o divórcio se dá, quando a mudança acontece, isso até pode ser sentido, de facto, como positivo pela criança, ela até pode ter mais facilidade em ajustar-se nesta circunstância e, portanto, sob esse ponto de vista, sim, é preferível para as crianças, regra geral, a investigação mostra isto, que é preferível, de facto, para as crianças viverem numa situação em que os pais estão separados, mas em que não vivem permanentemente em conflito, em tensão, etc. Milice, o que é que acha? Estou completamente de acordo, acho que é exatamente isso, um clima de autenticidade é um clima importante para o desenvolvimento das relações entre as pessoas e das próprias crianças. Agora, podemos ver um exemplo na qual os pais não se separam pelos filhos, mas entre eles têm relações muito civilizadas, em que têm fronteiras na sua vida e uma certa autonomia, mas são casos excepcionais em que eles conseguem que a parentalidade esteja em primeiro lugar e conseguem não ter as tais tensões que a Mariana falava e portanto aí serão casos de exceção, senão acho que luto sempre por um clima de autenticidade. Cristina, quer acrescentar? Eu acrescentava que há uma situação que todos nós conhecemos e que nós profissionais temos muito em mãos com processos de divórcio complicadíssimos, em que habitualmente a mãe, portanto, aguarda que os filhos cresçam, que são as situações de violência doméstica. As situações de violência doméstica em que a mãe leva porrada, em que a mãe
Atenção, leva porrada. Sim, leva porrada, mas a violência doméstica não é só porrada, não é? Os maus tratos não são só físicos, o tratamento desumano, o inferiorizar a mãe, isto traumatiza completamente uma criança. E muitas vezes quando nos procuram, e é essa a questão que eu coloco, mas como é que deixou passar tantos anos? Porque eu queria que os meus filhos tivessem alguma independência. Aquelas crianças estão completamente traumatizadas. Completamente traumatizadas. Até nas próprias, aliás, e eu habitualmente recomendo sempre acompanhamento depois técnico. Uma psiquiatra, uma pedopsiquiatra, dependendo da idade, uma psicóloga, porque aquelas crianças, aquela mãe que tanto quis proteger os filhos que assistiam a violências, que assistiam a uma atrasada mental. Bom, eu estou a dizer, em relação às mulheres, ao inverso também. Portanto, mas este tratamento desumano... O que está a dizer é que a intenção da mãe pode muitas vezes ser proteger os filhos, mas está a provocar-lhes mal sem... Completamente, porque sem perceber ou sem dar por ela, que os anos passam, aquela criança vai interiorizando essas situações e traumas. E a forma como as crianças sabiamente também utilizam os pais depois do divórcio para se tornarem elas as donas das casas. E conseguem, muitas das vezes, eu acho que conseguem. Às vezes conseguem. É frequente encontrarmos, até porque depois nós advogados, exatamente porque o processo não termina ali e pode ir mais longe. Muitas vezes começa ali, não é? Aí é que está. Porque os pais, se realmente forem os pais conscientes e quiserem continuar as crianças em conjunto, vão precisar negociar muito mais a partir dali do que antes. E as crianças têm, eu acho incrível que têm realmente essa capacidade. Eu às vezes digo, muitas vezes elas realmente são espertas porque conseguem perceber as fragilidades, muitas vezes do pai ou da mãe, e conseguem perceber como os usar para conseguir os objetivos. Então é assim, a mãe não me dá, o pai dá-me, e depois usam muito argumento, ai não, então vou para o pé do pai, então vou para o pé da mãe, a mãe dá-me não sei o quê, tu não dás, tu és má, e usam isto. E curiosamente adultos, não é? Nós os adultos conseguem, entram neste jogo, efetivamente. Isto não deixa de acontecer nas famílias também intactas, não é? Isto não deixa de acontecer nas famílias. Agora tem de facto outro peso e outro valor. Melhor, com certeza, estando no mesmo espaço, não? Depende. E o tipo de diálogo claramente é diferente entre eles, não é? Muitas vezes até frequentemente dizer assim, eu passo tão pouco tempo com ele, não lhe vou fazer aqui o... Eles experimentam sempre a autoridade dos pais. Eu acho. Mas essa experiência aumenta exponencialmente com a separação dos pais, não aumenta? E eu dou-me a ideia que sim. Pelo menos dos meus casos que acompanho, aumenta. Assim. Acho que estou a ver casos de todo o tipo, mas sim, quer dizer, também temos aqui a versão positiva, não é? De facto, as crianças, como dizia alguém há pouco, já não recordo qual das convidadas, mas de facto eles veem como benéfico ter aqui duas casas, muitas vezes, dois quartos, dois objetos. Também é positivo que vejam a vantagem da forma de estar. Agora, de facto, isto muitas vezes, se não é, mais uma vez, bem conversado pelos pais, se os pais não estão em sintonia e muitas vezes não estão, resvala mais de facto para situações em que um consegue tirar proveito e depois aqui chegando à adolescência muitas vezes e na adolescência, mais que então, se tornam mais altas. Frequente na adolescência, eu acho que é assim ali o patamar certo. Mas isto mais uma vez acontece com todos os adolescentes, não é? De alguma forma. Eu vi a sua opinião sobre isto. E vamos fechar, entretanto, que já estamos no final do nosso tempo. O que é que acha? Não, estou de acordo com o que foi dito, mas eu só gostava de dizer uma coisa. Nós estamos aqui a falar um pouco nas famílias e eu estou a ver aqui um certo extrato social, mas o divórcio toca todas as famílias. E eu agora, foi por causa do exemplo do computador, e eu realmente acho que há dramas terríveis em famílias com muito poucos recursos, sabendo nós que muitas vezes o divórcio até aumenta as dificuldades de um dos pais e até, como diria a Mariana, a investigação até tem provado que são normalmente as mulheres que mais descem o seu nível económico. E, portanto, eu só gostava de chamar a atenção que há problemas de ordem social terríveis, também há culturais, quando o divórcio interfere naquilo dos valores que as pessoas têm para a vida, etc. Mas este aspecto económico gostava de sublinhar. Sim, acho que é importante. Muito obrigada às quatro por terem vindo conversar connosco esta tarde. Vamos avançar.